meus amigos, professor César Baldão, vamos lá para mais uma aula. Hoje falaremos sobre a educação superior, tá? Da educação superior. Para que serve a educação superior? A educação básica tem a ver com a perspectiva de você ter os conhecimentos básicos para que você possa depois entrar no ensino superior, tá? Entrar na faculdade. E a faculdade é o local em que você não vai fazer o mesmo trabalho, pelo menos teoricamente, ela não pode ser um supletivo de ensino superior. A faculdade, a academia, ela tem que ser um lugar em que você vai aprender coisas novas, mas mais do que tudo, desenvolver atitudes novas, desenvolver outras perspectivas, outras situações, tá? Então, o que acontece é que na educação superior você não pode querer que o professor vá lá no quadro o tempo todo e fique ensinando as coisas para você. Você tem que ter mais autonomia, você tem que criar ciência. A academia é para criar novas perspectivas, tá? Então, vamos ver agora, então, artigo 43 da educação superior, que diz que a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Se no ensino do ensino médio, tá? Se no ensino médio a gente tem a perspectiva de preparar o aluno para o ensino superior, ou seja, dar as bases para que ele tenha condição de depois fazer essa perspectiva da reflexão do espírito científico, na educação superior você tem que deixar o espírito do ensino médio para trás, né? Então o espírito do ensino médio fica para lá e agora o aluno tem que mostrar que ele é autônomo, que ele pode criar perspectiva científica. Senão, o que vai acontecer é você criar um aluno um aluno formado para ser um aluno supletivo de ensino superior. Ou seja, você vai dar aula para ele como se você desse aula para ele no ensino médio. Isso não pode acontecer mais, tá? 2. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Ou seja, você vai formar pessoas diplomadas aptas a voltar para o mercado de trabalho e dar continuidade à engenharia ou à engrenagem social, já que a gente está numa perspectiva de um país funcionalista, né? Então, a engrenagem social, ele vai ter que voltar lá, capacitar as pessoas e ele próprio se autocapacitar para que essa roda, essa engrenagem sempre fique girando e não tenha nenhum problema, tá bom? Depois, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, ok? Então, nesse caso aqui, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica é você fazer o papel que é próprio do ensino superior. O ensino superior, ele, na academia, você tem que formar ciência, criar perspectivas. Então é menos aula teórica e mais autonomia do estudante. Então muita gente reclama porque não entende esta perspectiva da educação superior. Na educação superior, você não vai muito ao quadro como você vai lá no ensino médio, no ensino que nessa perspectiva da educação atual também tem que dar um pouco mais de autonomia para o aluno. Tá? Então a palavra autonomia é muito forte, principalmente na BNCC e no ensino médio, novo ensino médio que está chegando aí, tá bom? Vamos lá. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais científicos técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação. Então, fazer ciência, ensino superior, fazer ciência, publicar esta ciência, publicar esse ensino que você fez, essa ciência nova ou essa ciência que você está fazendo junto com o professor, orientador, você como aluno, tal, e publicar isso aí, mostrar, tá? Em feiras, em encontros, em feiras de iniciação científica, no SBPC, né, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enfim, em qualquer lugar que você possa, em revistas, né, científicas autorizadas, que você possa divulgar o trabalho e esse trabalho ter um caráter científico. É assim que funciona a ciência. E isso, quando fala de patrimônio da humanidade, é isso ficar lá
como um patrimônio para que as outras pessoas, ao fazerem outras perspectivas de ciência, tenham também disponível esse material para dar prosseguimento aos estudos que ele vai dar. Porque a ciência funciona assim. Você tem uma coisa que vai ser usada para formar outra, que vai ser usada para formar outra, que vai ser usada para formar outra. É assim que move, é isso que move a ciência no mundo. Tá? 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração, que a gente acabou de falar. Um conhecimento que vai sendo sistematizado, guardado e utilizado para a formação de novos conhecimentos, formação de novos cientistas, formação de ciência nova e formação de novas tecnologias. Né? 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviço especializado à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Significa verificar o que a sociedade precisa e a sociedade, por sua vez, também anunciar o que ela está ensejando. Essa relação de troca, porque a sociedade paga, ela paga através dos impostos, obviamente, a faculdade, a universidade, para que as pessoas estudem. E esta, por sua vez, deve voltar à sociedade e verificar o que ela está precisando e tentar ajudar. Não é isso que acontece, porque a nossa cultura não é muito disso, né? Mas é isso que deveria acontecer. É uma mão dupla. A universidade forma as suas pessoas para que voltar à sociedade e ajudar essa sociedade a se desenvolver. Tá? 7. Promover extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológicas geradas na instituição. Então, a extensão universitária é muito importante e tem a ver com essa troca de informações, com essa troca de benefícios. Vou dar um exemplo. Você está num curso de letras, que é a minha área, curso de letras, curso de pedagogia, que é a minha área. E eu estou lá estudando e uma professora resolve fazer um projeto de extensão universitária, porque lá na região em que a faculdade está colocada, há muitos analfabetos. Então o que acontece? Ela vai fazer um projeto para qualificar os alunos, ao mesmo tempo que os alunos dão aula, eles estão estudando, eles estão colocando em prática os seus conhecimentos, e ao mesmo tempo ela está ajudando a população a ser alfabetizada. Isso é um curso de extensão, ou um curso de extensão de idiomas, ou um curso de extensão de culinária, ou alunos do curso de agronomia que vão fazer alguma coisa na fazenda e ajudar as pessoas a melhorarem a sua produtividade em relação aos estudos que estão acontecendo. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas e aperfeiçoa o aluno que está fazendo determinado curso. Tá? Isso acontece também na odontologia, na medicina, etc. 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e a capacitação de profissionais e a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. A gente acabou de falar isso aqui. Tá bom? Artigo 44 agora. Acabamos de ver o 43, da extensão universitária, da atuação da pessoa no nível superior. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. É aquele que você sai, né, da faculdade e vai fazer sai do ensino médio, desculpe, e vai fazer uma faculdade. Tá? Então você terminou o ensino médio, você vai fazer uma faculdade, passar por um sistema seletivo ou não, porque não é necessário se tiver vaga, né? E vai fazer a sua faculdade nos diferentes campos do saber. 2. De graduação aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Então esses dois aqui abrangem a saída do aluno do ensino médio para o ensino superior. Tá bom? Isso aí é básico, todo mundo sabe. 3. De pós-graduação, ou seja, pós-graduação, gente, não é só especialização. Pós-graduação é tudo que tem depois da graduação, seja em nível de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá? De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação
e que atendam às exigências das instituições de ensino. De extensão, esse aqui de extensão não precisa necessariamente ter o curso superior ou ensino médio. Aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Não necessariamente precisa ter o ensino médio. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu na minha região. Um candidato que só tinha o 5º ano, mas ele era mestre em consertar motosserra. Então abriu-se um curso de extensão para consertos de motosserra. E esse candidato pode fazer, porque ele já era expert em motosserra, ele foi só aprimorar, conhecer novos métodos, novas perspectivas, novas tecnologias que abrangiam o conserto de motosserra. Tá? Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2, que é aquele do vestibular, do caput desse artigo, será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento de vagas constantes no edital, assegurando o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e mais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Tá? Então, assim, todo mundo sabe, saiu o resultado do vestibular, do processo seletivo, do Enem, você tem a ordem, a nota, em que lugar que você ficou e a possibilidade de recurso que você tem por lei, é um direito que você tem ao contraditório. Tá bom? Parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que são os últimos. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Então, tá ali, ó. Não tem mais esse negócio de que idade, que muita gente que acha que é idade. Não. O primeiro critério é renda, tá? Renda familiar. Se a renda familiar do outro for maior, ele vai esperar, o outro vai fazer. Tá? Terceiro, o processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e as habilidades definidas na base comum curricular. Então, ó, o processo do inciso 2, que é o do vestibular lá, o do processo seletivo, tem base, tem como fundamento a base nacional comum curricular, porque é um negócio para todo mundo. Então, eu não posso colocar uma coisa regional no Enem, beneficiando um e não beneficiando o outro. Então as matérias têm que ser de base comum, todo mundo estuda aquilo e aquilo vai cair no processo seletivo. Ok? Então vamos para o artigo 45, tá? Da educação superior. Então a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Isso, né, não precisa nem comentar, não é verdade? Não, a educação superior vai ser no ensino médio, na escola do ensino médio. Não. Mesmo que seja uma escola, por exemplo, de ensino médio, ela tem que ser num outro período, tá? E num outro período com autorização, tá? Com autorização, ok? A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Então vai uma comissão primeiro para avaliar inicialmente se o curso tem condição de ser credenciado, tá? Tem condição de ser autorizado. Depois de um tempo, acho que 2 anos, volta a comissão lá para ver se tudo aquilo que foi feito no início, que foi dito pela instituição, que foi acordado ali naquele primeiro momento de autorização, foi de fato feito para que o credenciamento e a autorização sejam confirmados. E de tempos em tempos volta uma comissão para verificar se a faculdade está realmente funcionando, se tem realmente os livros na biblioteca, se de fato se nada foi prejudicado, se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma denúncia, se não tem nada, para que a instituição continue a funcionar. Ok? Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere esse artigo, haverá reavaliação
que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações e intervenções na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Mas não é assim. Foi lá, tá errado, vamos descredenciar. Não. O governo, que é os conselhos estadual, enfim, o MEC, ele vai lá e verifica se tem algum problema. Entenda o problema, ele vai, tem esse problema. Vocês têm esse prazo para resolver. Depois volta lá naquele local, o pessoal volta naquele local para verificar se foi saneado o problema, e aí, em saneado o problema, a instituição está ok. Se não sanear o problema, aí tomam-se as devidas providências. Parágrafo 2º, no caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Então, o governo tem um problema, a instituição está sem dinheiro, o governo vai lá, precisa fazer algumas coisas, o governo vai lá e põe isso, pelo menos teoricamente, né? E para que aquele problema seja sanado. No caso da instituição privada, é a mantenedora que tem que fazer isso, tá bom? Parágrafo 3º, no caso de instituição privada, a gente já falou, é a mantenedora que vai fazer isso, e se não fizer, vai ser suspenso o trabalho. Quarto, é facultativo, ou é facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas no artigo 1º e 3º desse artigo por outras medidas, desde que adequadas para a sua operação. Que a gente já falou, né? Dão prazo para melhorar, para que a instituição possa resolver o problema. Em não resolvendo, aí toma-se as devidas medidas legais, tá bom? Parágrafo 5º, para fins de regulação, o Estado e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina. Medicina tem uma perspectiva diferente. Não só medicina, mas os cursos de saúde em geral. Mas medicina especificamente, medicina vai tratar diretamente com o tratamento de pessoas. Então tem que ter toda a perspectiva legal de trabalhar nos laboratórios, né, de limpeza, de higiene, tá? Os laboratórios que mexem com pessoas lá, que hoje estão sendo substituídos por bonecos, né, também, etc. Tá bom? Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalhos acadêmicos efetivos, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Um pouquinho diferente da educação do ensino fundamental, do ensino básico, tá? Então, 200 dias, de trabalho acadêmico efetivo. 200 dias. Aí, os exames finais, etc., eles podem ser feitos em tempo extra, né? Então, 200 dias de trabalho, que não conta a avaliação. Agora, olha só. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que a universidade tem 3 semestres no ano? Né? Então, por quê? Quando tem greve, por exemplo, você tem que enxugar, você tem que terminar no prazo. Você tem que dar os 200 dias. Então, esses 200 dias vão fazer o quê? Vão encurtar as férias, os recessos, porque o recesso é necessário para você fazer algum ajuste, alguma coisa, né? E para a pessoa descansar também, porque ela vai trabalhar o semestre todo. Aí junta, aí coloca tudo num ano só, ou em um ano e pouco, fazem 3 semestres, tá? Para que o aluno não tenha prejuízo no seu tempo de formação, mesmo porque ele vai ter um prejuízo acadêmico, né? Isso aí é um prejuízo pedagógico, porque juntar tudo é complicado. Mas é assim que funciona. Parágrafo 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições de publicação, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Então,
Formarão os interessados antes de cada período letivo os programas de curso e demais componentes. Então, na faculdade é assim, você tem que publicar antes, hoje nas plataformas, os programas, tá, as disciplinas, aquele negócio todo que vai ser, para o aluno ficar sabendo como é que vai ser. Tá? Sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis, tudo isso aí tem que estar na plataforma antes de começar o período, tá? O ano, ou o semestre, enfim, o período. Tá bom? Primeiro, em página específica na internet, já falamos. Obedecido o seguinte: toda publicação que se refere a esta lei deve ter como título grade e corpo docente. Então tem que ter isso aqui, está na lei, ó, grade e corpo docente. Nem sempre é atendido isso aí, mas está na lei, tá? B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sobre a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação deste com a página específica prevista nesse inciso. Ou seja, na página da internet tem que estar todas essas informações e uma atrelada à outra. Então, se o curso é de letras, tem que estar lá o vestibular de letras, aí o cara abre no vestibular de letras, vai estar lá o corpo docente, as informações totais a respeito daquele curso. Curso de medicina, mesma coisa, curso de engenharia, mesma coisa, tá? Tudo certinho, isso está na lei. Grade e corpo docente, tá? Junto, então tá, curso de medicina, ofertas, tantas vagas, tá, aí tá lá especificamente grade e corpo docente. Tem a grade, qual o corpo docente, qual a formação, etc. O aluno tem que saber disso, tá? Letra C. Vamos lá. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, ou seja, não possua página eletrônica, deve criar página específica para a divulgação das informações de que trata esta lei. A página específica deve conter a data completa da sua última atualização. Então tem que ser tudo dentro dos conformes, hoje, já buscando essa perspectiva das novas tecnologias. Vejam que isso aqui foi incluído em 2015, tá? Isso, claro, fazendo uma adaptação com as novas tecnologias, com os sites, com tudo isso aí. Tá? Então, se tem o site, você vai colocar lá no site, vai deixar lá, vai colocar as informações para que a pessoa possa ler e ter essa informação. 2. Em toda a propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso. Em toda a propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação. Então, tudo que você vai fazer, tudo, está lá dentro da página da internet. Tudo tem que estar interligado. Ou seja, tem que haver uma facilidade para que as informações sejam interligadas, para que o aluno não se perca nessas informações. Então eu tenho que ter item por item caracterizado, um menu certinho para o cara voltar, etc. Tá? Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso público. Hoje as instituições elas têm uma página própria da internet para fazer isso. Tá? A página da instituição, que é para melhorar, facilitar, e o próprio MEC, quando vai lá para autorizar o curso, ele já faz isso, ele já indica isso para que a pessoa faça, para não ter problema. Olha lá, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de curso oferecido, observando o seguinte: caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. O que é isso? Eu tenho uma grade aqui e uma grade diferente na outra. Tem que ser atualizar, obviamente. Tem outra grade, então isso tem que ser feito periodicamente. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Isso é importante. Antes das aulas, o aluno tem que ter um mês para ele poder ter as informações antes de começar a aula. Por quê? Para fazer algum ajuste, para fazer alguma reivindicação, etc. Tá? Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Então, durante aquele mês que o aluno precisa ter, mudou alguma coisa, o aluno precisa ficar sabendo. Aí, através de e-mail, através, hoje, das mídias sociais, enfim. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte. É o 5. Já foi. Deve conter as seguintes informações: lista de todos os cursos oferecidos, já falamos. Listas das disciplinas que compõem a grade, também já falamos, uma linkada com a outra. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, disciplinas que efetivamente ministrará, já falamos, juntamente com o seu currículo, também já colocamos isso aí.
Parágrafo 2º. Ah, você vai falar assim, ah, professor, é redundante. Sim, é redundante. As leis, elas são redundantes em estado específico. Então eu falo assim, ó, tem que ter o currículo docente. Tem. Aí embaixo ele vai falar, tem que ter o currículo docente, isso, ele vai especificar como que deve ser o currículo. Então você já sabe, está aqui. Parágrafo 2º. Os alunos que têm um extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos de acordo com as normas do sistema de ensino. Isso é previsto em lei. Em lei. Vamos supor que isso já acontecia, mas agora mais ainda com provas. Antigamente você analisava o currículo, agora você pode fazer uma prova. Se o cara não tiver o currículo, você pode fazer uma prova. Ele tem o notório saber daquilo que ele está falando. Vamos supor que você está fazendo um curso de letras com espanhol, certo? Letras espanhol. Aí você tem um aluno estrangeiro que a língua maternal dele é o espanhol, a língua materna dele é o espanhol. Certo? O que ele faz? Ele pode requerer, olha, eu falo espanhol, eu já sou lá, eu quero fazer uma prova para saber se eu estou apto a não fazer essas disciplinas de espanhol, porque eu já sou formado, eu fiz todo o ensino médio de espanhol. Tá? Então ele pode fazer. Mas isso não precisa ser só espanhol, eu posso requerer uma prova de ensino específico de qualquer disciplina, e se eu passar naquela prova, é a mesma lógica do ensino básico lá. Tá? Abrevia, diminui o tempo de estudo, isso é bom. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. É óbvio, né? Ensino presencial, o aluno tem que ter aquele 70% de presença lá, que está colocado na lei. Parágrafo 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantido acesso à necessária previsão orçamentária. Então, aqui, para preservar o direito das pessoas que trabalham durante o dia, precisam fazer uma graduação em outro período durante a noite. Ah, a noite é só para quem trabalha durante o dia? Não. Mas é para esse curso que ela foi pensada, tá bom? Para esse público que ela foi pensada. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos quando registrados terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular, isso que a gente já falou várias vezes. Uma instituição de ensino, ela tem que dar um diploma ou oferecer um diploma do curso superior, assim como do curso médio profissionalizante ou não profissionalizante, e isso tem que valer no território nacional. Senão, a faculdade não está apta, tá? Se não valer, não tem como, está fora da lei. Beleza? Parágrafo 1º. Olha lá. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. E aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, aqueles que não são universitários, são só cursos, enfim, que têm um valor de ensino superior, elas serão indicados pelo Conselho Nacional de Educação e vai valer da mesma forma. Parágrafo 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, isso é muito importante. Ó. Isso aqui eu acho que é uma coisa que pode cair na sua prova, você tem que fazer prova sobre isso. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!